Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Física Geral, especificamente ingressando agora na área da mecânica formulada por Isaac Newton. Antes de tudo, eu quero fazer uma relembrada do que nós já vimos nas aulas anteriores. Primeiro, quando nós tratamos de mecânica, nós tratamos de força, e toda força é um vetor. E tudo que é vetor tem sentido, direção e módulo. Módulo quer dizer intensidade. 30, 40, 50, 60. Qual é que é mais intenso? 60. Então, sentido e direção e sentido são as orientações ali do vetor. Então, a força, ela também é um vetor e consequentemente, ela vai se comportar exatamente como um vetor e com as propriedades algébricas que nós já vimos nas aulas anteriores relacionadas aos vetores. Continuando, eu tenho duas perguntas, na verdade elas são a mesma pergunta, só que de formas diferentes. A primeira é, por que os objetos não continuam o seu movimento de forma infinita? E a segunda pergunta é, por que os objetos param? As duas são as mesmas perguntas, só que de formas diferentes. E pensando nisso, tanto Aristóteles quanto Galileu Galilei, ainda fazendo parte da filosofia, e Galileu Galilei começando o método científico, o método experimental, tanto é que Galileu Galilei é considerado o pai da experimentação, e foi justamente por essas perguntas, Aristóteles acreditava que era preciso uma força para que fizesse a flecha continuar o seu movimento. Galileu não, pelo contrário, disse não, isso é um absurdo, claro que não. Vou te mostrar que você está errado. E ele subiu até a torre de Pisa e deixou cair dois objetos, e eu vou mostrando ao longo do vídeo para vocês como que aconteceu. Mas, voltando para cá, por que que os objetos param e por que que eles continuam? Está relacionado à massa desses objetos, tá? Está relacionado, na verdade, melhor dizendo, está relacionada à força de resistência, uma força que vai resistir ou uma força que vai existir de forma contrária ao movimento que está sendo utilizado, que está sendo aplicado, melhor dizendo. Então, essa noção básica, introdutória de vetores, ela é extremamente importante para que você entenda que força é um vetor e força vai ter sentido, direção e módulo, e vai estar se comportando com outras forças, forças se somando, forças se subtraindo, forças sendo superpostas, e ao longo da aula vocês vão estar entendendo melhor cada uma delas. Então, vai seguindo o roteiro que foi estabelecido para a aula de hoje. Olá, sejam todos novamente muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse exato momento, a partir de agora, vamos falar sobre Isaac Newton. Isaac Newton foi um dos formuladores do cálculo diferencial e integral, como nós mencionamos na aula anterior, mas também é um grande físico importante, quando ele na verdade é o primeiro físico que começa a trabalhar em diversas áreas da física. Ele tem contribuições na óptica, na termologia, na questão da gravidade, inclusive propriamente dita na questão da organização planetária e assim por diante. São diversas as contribuições de Isaac Newton, particularmente, se você disser, Camila, professora Camila, entre Newton e
Einstein, quem você considera mais? Eu considero Isaac Newton, sem dúvida. Porque Isaac Newton vivia num período em que não tinha tecnologia, não tinha nem energia elétrica, tá? Onde Isaac Newton não tinha Google, não tinha troca de mensagens, e ele era uma pessoa muito solitária, uma pessoa muito fechada. Isaac Newton não precisou da mulher dele para fazer a matemática para a física, enquanto que agora que veio à tona que Minerva, uma das mulheres de Albert Einstein, que inclusive foi colega de turma dele, foi a responsável pela formulação matemática das leis que Einstein formulou. Tanto é que Einstein fez com que ela assinasse um contrato de sigilo totalmente, que é cala tua boca, não fala nada, e ela acabou assinando. Ele ganhou o Nobel, ele ficou famoso, ele deu palestra em vários lugares, e só agora descobriu-se esse documento, e foi assim espantoso para a sociedade que não considera a mulher que entende de matemática, e foi também uma forma de dar um tapinha na cara da sociedade que é hipócrita e que acaba deixando as mulheres de lado, em vez de deixar as mulheres seguirem e fazerem ciência também. E tirando essa história toda, bora voltar para cá, para nossa mecânica newtoniana. Por isso eu admiro Newton. Newton era um cara muito rústico, era uma pessoa muito pragmática, muito grosseira até. Outros físicos, outras pessoas que conviviam com o Newton não gostavam desse tipo genioso dele, então acabavam fazendo com que Newton tivesse essa cara de personalidade muito ranzinza, muito não quero saber, tô nem aí, me deixa quieto no meu canto, eu só quero formular as minhas 3 leis, que são as 3 leis de Newton. Mas enfim, Newton, ele chega a falar de vetor. Nós temos, então, uma abordagem, por isso que toda a questão que nós vimos sobre vetores foram importantíssimas, porque vetor é a base da formulação matemática de Isaac Newton. Então, o que que Newton diz? Newton diz que um vetor, ele pode ser alterado. Mas de que forma ele pode ser alterado? Ele pode ser alterado na sua intensidade, que seria o seu tamanho, ou seria um número, por exemplo, 1 é um tamanho pequeno de vetor, 2 é um tamanho maior de vetor, e 3 é um tamanho maior ainda de vetor. Então, esse vetor ele pode ser alterado nessa intensidade, né, nesse tamanho de vetor, e na orientação, que é direção e sentido. Então, as forças e todo o contexto que Newton trabalha está relacionado, sim, com a alteração desse vetor. Se você alterar a intensidade, você vai estar fazendo com que exista a aceleração. Se você alterar a direção ou o sentido do seu movimento, você também vai estar fazendo com que exista a aceleração, mesmo que você não acelere, pise no acelerador. Mas se você fizer uma curva, você vai estar alterando o sentido e a direção desse movimento. Então, logo, o movimento circular ali durante uma curva é um movimento acelerado, porque está mudando constantemente direção e sentido. Tá muito ruim aí, você fica balançando e eu não enxergo. Mas aqui você tava olhando pra baixo nitidamente. Ai, essa fita aqui transparente. Ai, ela tá bonita. O que ela quer?
ela me deixar em paz. Calma. Tô brincando. Oi, Elianinha, bom dia. A gente tá aqui gravando, por isso que a gente não te respondeu ainda, porque a gente tá fazendo vários testes e o áudio não tá saindo legal e a Camila tá se estressando já aqui. Tá, já almoçou, tá fazendo almoço, como é que tá por aí? Cadê a dona Joana? Bora continuar. Ok, então, qual é então o importante disso tudo? É você ter em mente que a aceleração ela vai existir não só quando você pisa ali no acelerador e aumenta ali a velocidade do seu velocímetro do carro ou da moto, mas sim quando você faz uma curva, você vai estar fazendo com que exista uma aceleração. E se existe aceleração, vou te explicar daqui a pouco que vai estar existindo força. Então, a grande questão lá na Grécia Antiga, com o próprio Galileu Galilei, com Aristóteles, Aristóteles foi o primeiro a questionar a origem das coisas, a origem dos movimentos, o que causavam os movimentos, e Aristóteles dizia que para que um movimento continuasse, era necessário que uma força também continuasse atuando nesse objeto. E Galileu disse, não, eu sou contra. Para que uma força, para que um objeto continue em movimento, não é necessário uma força atuando infinitamente sobre ele. É só um tapinha ali e o movimento deveria continuar eternamente. Não continua porque existem forças resistentes, forças resistivas, ou seja, vetor de força contrário ao vetor do deslocamento. Então, quando eu tenho dois vetores que estão em sentidos contrários, eu já mostrei para vocês que eles vão ser justamente subtraídos. Então, esses objetos, por que esses objetos não continuam o seu movimento de forma indefinida? É justamente porque existem outras forças que são forças resistivas, forças de resistência. Então, isso remete a outra pergunta que parece redundante. Então, por que os objetos não param? Seria muito, muito bom que na minha rede, nós nortistas, amazonenses, a galera do Nordeste também, que usa muito rede, seria muito bom que nós deitássemos nas nossas redes, dessemos um empurrão apenas e a rede continuasse ali infinitamente. Nossa, eu ia ter um sono tranquilo, sem dúvida, não ia precisar nem de clorpromazina para dormir. Mas enfim, esse movimento, por que ele não é continuado? Por que eu não balanço a minha rede e eu percebo que ela vai parando ao longo do tempo e eu tenho que empurrar de novo para que ela vá parando ao longo do tempo? É porque existem forças que resistem a esse movimento. Quais são elas? Primeira força, força de atrito do punho da rede com o próprio S, que a gente chama, ou suportezinho para colocar lá enfim, a sua rede. Então, nesse atrito vai gerando calor, tanto é que se você se balançar muito na rede, faça essa experiência, se balança muito numa rede e depois vai lá no punho da rede e pega para você ver como está quente. Então, é energia do movimento sendo transformada em energia térmica, porque faz outra experiência, esfrega uma palma da mão na outra. Você vai perceber que quando você esfrega uma palma da mão na outra, você percebe que aquece. Por quê? Porque as partículas da sua mão vão sendo atritadas entre si e nessa colisão de partículas vai gerando calor, tá? Gerando calor, eu também vou estar explicando esse termo para vocês, que nem todo calor é de fato calor.
vocês vão entender depois, quando a gente chegar lá. Vamos com calma, vamos continuar aqui no nosso, na nossa rede de movimento infinito idealizado, quem dera que existisse na Terra. Então, esse movimento na rede, por exemplo, ele não só é transferida energia para a forma de calor, como a varanda, tem rede que tem varanda, né, do lado, e aí aquela varanda vai e vem, e aquilo é um atrito com o ar junto com o restante da rede. Então, o atrito com o ar, não existe espaço vazio, todo espaço é constituído por alguma partícula, mesmo que seja uma aqui, outra muito distante, mas enfim, você vai ter outra força que é contra a força, o seu movimento, que é a força de resistência do ar. Além disso, vão existir outras forças que vão fazer com que existam outros sinais de que a energia está sendo transformada. Por exemplo, tem S que não tem lubrificação e que fica assim, ó, quando a rede se movimenta. Eu tenho uma raiva disso, que pá, né? Não dá. Coloca um óleo de cozinha nesse bagulho, mas ficar com esse nhoinhá, eu não vou dormir. Então, percebam que aí eu estou transformando energia do movimento em energia sonora, porque aquele ruído que a sua rede vai fazer, quanto mais ruído ela tiver, mais ela vai estar atritando ali com aquela superfície, fazendo com que soe esse tipo de movimento. Então, quanto mais lubrificado, quanto menos contato com a superfície, quanto menos resistência do ar, maior o seu movimento, mais o seu movimento vai continuar indefinidamente. Então, o que é que eu faço nesse caso? Nesse caso, eu vou para a Lua e me balanço na rede sem nenhum problema. Claro que isso não é possível, né? Mas quem me dera me balançar na rede lá na Lua. Ia ficar olhando para a Terra e, bando de lascado, eu estou me balançando aqui sem preocupar, né? Mas tudo bem, vamos voltar ao que interessa. Eu disse para vocês que Galileu e Aristóteles estudavam o movimento lá na época em que a igreja tinha grande influência sobre o que era permitido estudar, propagar, o que era permitido pesquisar e o que não era permitido, o que era contra as leis religiosas da época. Então, Galileu chegou a um ponto que Galileu é considerado o pai do método científico. Por quê? Tem René Descartes também, mas mais na teoria do que na prática, enquanto que o Galileu ele foi o primeiro cara da física. Eu chamo cara porque eu tenho uma intimidade muito grande com ele. Então, ele foi o primeiro cara que chegou e disse: tá errado isso daqui, eu vou comprovar cientificamente, eu vou mostrar com base experimental de que tá errado isso. Então, ele pegou 2 folhas de papel A4. Ele pegou 2 folhas de papel A4, tô simplificando a história para vocês, tá? E nesse momento ele pegou essas folhas e subiu a Torre de Pisa. A Torre de Pisa, na Itália, ela é um pouco inclinada. Ela já sofreu diversas reformas porque correu o risco de cair ali, matar alguém, mas ela foi reformada e a Torre de Pisa, na época de Galileu, ela estava bacaninha. Então Galileu subiu a Torre de Pisa alta pra caramba e jogou exatamente 2 corpos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esses 2 corpos, eles são iguais? Sim, são iguais.
Eles têm a mesma massa? Sim, têm a mesma massa. Então Galileu mostrou o seguinte: uma delas, eu sou contra desperdício, tá? Eu sou a favor da natureza e da utilização consciente da natureza. Mas nesse caso é pelo bem da ciência e do entendimento dos meus alunos. Então ele pegou dois corpos com o mesmo peso, que na época era chamado assim. Ele pegou esses dois corpos com o mesmo peso e disse: eu vou soltar os dois lá do alto da torre e bora ver qual dos dois cai mais rápido. E ele jogou. E ele percebeu que um deles caía mais rápido do que o outro. Mas, como resolver essa questão? Ele resolveu da seguinte maneira: um dos corpos ele amassou e o outro corpo ele deixou exatamente da forma como estava. Ele pegou os corpos na mesma posição e soltou. Quando ele soltou, ele percebeu que o corpo amassado tinha o mesmo peso do corpo liso, só que o corpo amassado caiu primeiro e o corpo liso caiu muito depois. Como agora você justifica dois objetos que têm a mesma massa, um cair primeiro e o outro cair depois? E agora? Me diz aí, qual foi o problema? Então Galileu disse: isso quer dizer que nesse caso, gente, a dimensão, o tamanho do objeto influencia. Por mais que os dois tenham o mesmo peso, a mesma quantidade de massa, nesse caso influencia porque vão existir forças resistivas. O que é a força resistiva? É a força que existe justamente por conta da resistência do ar. Quando eu tenho a folha sendo soltada dessa maneira aqui, eu percebo que embaixo dela não existe vazio, embaixo dela existe ar. E esse ar é como se eu estivesse na água, só que em vez de água é ar. Essa água, esse ar, na verdade, vai fazer com que exista uma força resistindo a esse movimento. E foi essa explicação que Galilei deu naquele momento. E foi a partir dessa análise, dessa experimentação de Galileu, que Isaac Newton começou, ou Isaac, enfim, tem gente que gosta de falar Isaac, né? Mas enfim, para mim é Isaac mesmo. Isaac Newton, ele tentou explicar por que isso acontecia. Na época não existia ainda o termo atrito, o termo resistência do ar, enfim, mas sabia-se que o atrito ele era uma força contrária ao movimento, não deixava que o movimento se perpetuasse infinitamente. Eles perceberam que esse atrito ele existia também na água, existia no gás, em gases quaisquer, e nós estamos, oh meu Deus, estou falando muito errado, e nós estamos imersos em uma superfície de gás ou de gases. Tem nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, gás carbônico, dióxido de carbono, argônio, xeônio, hélio, enfim, não lembro de todos os gases que nós temos na nossa superfície terrestre, mas nós temos, a nossa superfície terrestre só é possível ter vida porque tem essa atração gravitacional fazendo com que exista essa camada de gás protegendo a nossa vida humana e vida animal. Sem essa atmosfera, o próprio ozônio, que é a camada de ozônio que muitos não acreditam mais, se você não acredita que existe uma camada de ozônio, se você não percebe que o clima
e que o tempo e que tudo está se modificando, que você era criança, chovia quase todo dia e agora quase não chove na sua região. Se você não percebe que existem alterações climáticas, se você não percebe que os dias estão se tornando mais quentes, você está sendo um negacionista de uma comprovação empírica, em que você está naquele momento vivendo aquilo e você não está nem acordado para saber o que é. Mas volta para cá. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós sabemos que existem forças que fazem com que os movimentos parem. Então, essas forças, elas atrapalham quando eu vou somar para saber determinado aspecto ou característica do movimento que eu quero analisar. Então, o que a gente faz agora? Isso já é Newton, tá? Isso já é com Newton. Então, Newton diz o seguinte: nós vamos deixar de fora essas forças que foram chamadas de forças externas e nós vamos simplificar o problema, ou seja, nós vamos fazer uma generalização para o problema, tá? E nós vamos chamar essa simplificação, sem esses problemas de forças externas, nós vamos chamar esse problema simplificado de sistema. Então, um sistema é aquele no qual eu considero tais forças presentes e excluo outras, tá? E isso é muito importante. Então, sem as forças externas, nós conseguiríamos perceber a olho nu a inércia em si. Tanto é que se você escorregar numa casca de banana, a tendência seria você ir escorregando infinitamente. Por que você não vai escorregar infinitamente? Porque existem forças externas. Mas se elas não existissem, você não conseguiria caminhar. Por quê? Porque o solo seria um ambiente ali, uma área tão lisa, porque não ia existir atrito, que você não iria conseguir caminhar. Tenta caminhar na sua lajota quando você vai lavar sua casa ou seu banheiro. Tenta caminhar com muito sabão na sua lajota muito lisa. O que você faz? Você quase não consegue caminhar. É mais ou menos isso. Então, se você escorregar, você vai escorregar e vai nossa, né? Deus te livre de um acidente no banheiro, porque um acidente no banheiro é muito complicado. Então, sem essas forças externas, seria muito mais possível nós visualizarmos a inércia acontecendo. O que é a inércia? É quando o movimento, um objeto está parado, ele permanece parado. Ou, quando ele está em movimento retilíneo uniforme, ele permanece em movimento retilíneo uniforme. Isso quer dizer velocidade constante. Então, não importa se a viagem é curta, se a viagem é longa. O que importa é que inércia é, de fato, um comportamento de corpos que tem matéria. Então, uma visagem não vai ter inércia, porque ela não tem matéria. Eu nem sei se existe visagem, mas estou dando um exemplo aqui muito esotérico para vocês, tá? Então, o que você poderia estar falando para o seu aluno na sala de aula? Primeiro, que existe como fazer um experimento mostrando que a inércia seria possível aqui no nosso mundo, no nosso cotidiano, e esse experimento eu vou estar passando para vocês, não vou dizer ainda qual é, mas vou fazer uma lista de experimentos que eu quero que vocês construam, esse está incluso. E outra coisa que eu gostaria de mencionar é o cinto de segurança. Por isso que existe o cinto de segurança. Porque você está no movimento retilíneo uniforme aqui, é como se você tivesse parado. Mas se atravessar um gado, um cavalo, um cachorro, um gato, que quer que seja, você vai frear bruscamente,
você vai fazer com que vai existir uma aceleração, e da feita que você vai existir essa aceleração, qual é a sua tendência? É ir para frente. Freou, a tendência é ir para frente. Deu uma arrancada, a tendência é ir para trás. Então, o que isso significa? Inércia do corpo, tá? Por isso é muito importante, sempre ressaltem isso, por isso é muito importante o uso do cinto de segurança. E o cinto de segurança já salvou milhares de vidas, milhões de vidas no mundo inteiro. O cinto de segurança, ele é muito importante e ele evita, sim, casos fatais, ameniza acidentes que poderiam estar sendo fatais. Por isso, a necessidade dessa distinção. Olha, inércia é diferente de repouso, que é diferente de movimento retilíneo uniforme. A inércia, o corpo pode estar parado ou pode estar em movimento retilíneo uniforme. O repouso é quando o objeto está parado. Mas quando eu afirmo que o objeto está parado, eu tenho a necessidade de estabelecer um referencial para que esse objeto esteja parado. Então, quando você está com febre, dor de barriga, dor de cabeça, você vai ao médico, ele diz, fique pulando meia hora em cima do seu colchão. Não, ele diz, fique em repouso. O que é repouso? É ficar parado no mesmo lugar sem se mexer. Isso é repouso. Em relação àquilo, só que o médico não diz fique parado em relação ao tempo, fique parado em função do tempo e em relação ao referencial solo. O médico não diz isso, porque se ele disser, ele é mais maluco do que eu. Então, em alguns casos, a gente pode estar estabelecendo inércia como repouso ou como movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. Mas eu preciso de um referencial, vou estar falando um pouco mais disso. Então, esses referenciais que são necessários serem estabelecidos são quando são estabelecidos para o movimento retilíneo uniforme, para velocidade constante, quanto para repouso. Como é que eu vou saber se um objeto está em repouso ou se está em movimento? Eu só vou saber se eu estabelecer um referencial inercial. O que é um referencial inercial? Então, se um objeto permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, isso vai depender do referencial. Por exemplo, eu estou em movimento ou em repouso. Se eu fizer só essa pergunta para você, você vai ter que dizer assim, não tenho como saber. Agora, se eu perguntar para você, estou em movimento ou em repouso em relação à lâmpada que está me iluminando? Aí sim você vai ter condições de responder. Você vai dizer, em relação à lâmpada que está te iluminando, você está em repouso, porque a distância entre você e o referencial inercial que eu estabeleci não está variando. A distância entre vocês não está variando, consequentemente, você está em repouso em relação à lâmpada. Agora, se eu disser, estou em movimento ou em repouso em relação a uma moto que está passando na avenida logo ali ao lado. Aí você pensa, em relação à moto que está passando ao lado, percebo que a distância entre eu e o objeto está variando. Se essa distância está variando, então você está em movimento retilíneo uniforme. Você está em
em movimento com velocidade constante, tá? Então, pensa-se que alguém está passando ali com velocidade constante. E esse referencial, ele é extremamente importante e sem ele é impossível analisar como o corpo está, se está em movimento ou se está em repouso. Você pode estar estabelecendo, a maioria dos problemas estabelecem como referencial o solo, mas eu posso estar estabelecendo como referencial o Sol, a Lua, Saturno, Urano, Sagitário, Capricórnio. Tô brincando, tá? Não existe planeta Capricórnio nem planeta Sagitário, dos signos aí. Mas enfim, tirando a brincadeira, que não tem graça, que eu não vejo vocês achando graça. Então, Newton chega à sua primeira lei, que é a lei de... Lei não tem Lady na física. Eu vou fazer uma pergunta interessante. Me diga o nome, desafio, coloca aí nos comentários o nome das 3 leis de Newton. Você coloca o seu nome e coloca o nome das 3 leis. Quero saber se vocês sabem. Bom, eu vou começar aqui. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que eu falei tanto. Tem uma outra lei que é muito famosa, que inclusive tem até um funk muito machista, na minha opinião, que ele diz que tudo que vai e volta. Eu concordo com ele, tudo que vai e volta. Tanto é que se você pegar um elástico e você soltar, o elástico vai voltar em você. Então, você precisa saber muito bem as leis da natureza para não fazer besteira e as besteiras voltarem para você, porque é uma lei natural. Então, a outra é ação e reação. Essa daqui todo mundo sabe também. Mas agora eu duvido você me dizer o nome da segunda lei de Newton. Porque todo mundo sabe o nome da primeira lei de Newton, todo mundo sabe o nome da segunda lei de Newton, mas ninguém sabe o nome da terceira lei, mas ninguém sabe o nome da segunda lei de Newton. Eu acho isso um absurdo. Então, o que a primeira lei de Newton diz? A primeira lei de Newton diz que se eu aplicar uma força em um objeto, eu vou fazer com que ele acelere, tá? Então, se não há forças atuando em um corpo qualquer, relacionado a um determinado referencial, então esse corpo não será acelerado. No entanto, se existir força atuando em um corpo, esse corpo será acelerado. Ou também, se o resultado das forças que atuam sobre um corpo, a força resultante for igual a zero, ele também não será acelerado e ele permanecerá em relação ao seu referencial inercial em repouso. Basicamente é isso, primeira lei de Newton. E reação. Essa daqui todo mundo sabe também. Mas agora eu duvido você me dizer o nome da segunda lei de Newton. Porque todo mundo sabe o nome da primeira lei de Newton, todo mundo sabe o nome da segunda lei de Newton, mas ninguém sabe o nome da terceira lei, mas ninguém sabe o nome da segunda lei de Newton. Eu acho isso um absurdo. Então, o que a primeira lei de Newton diz? A primeira lei de Newton diz que se eu aplicar uma força em um objeto, eu vou fazer com que ele acelere, tá?
Então, se não há forças atuando em um corpo qualquer, relacionado a um determinado referencial, então esse corpo não será acelerado. No entanto, se existir força atuando em um corpo, esse corpo será acelerado. Ou também, se o resultado das forças que atuam sobre um corpo, a força resultante for igual a zero, ele também não será acelerado e ele permanecerá em relação ao seu referencial inercial em repouso. Basicamente é isso, primeira lei de Newton.